A sala de reuniões estava silenciosa, exceto pelo som da respiração de Marcus Reid. 23 investidores o encaravam do outro lado da mesa. 23 rostos esculpidos em pedra e ceticismo. Atrás deles, janelas do chão ao teto emolduravam o horizonte de São Paulo, como um júri esperando para proferir um veredicto. As acusações haviam sido lançadas, os rumores plantados, sua reputação desmantelada em tempo real por um concorrente que sorria do canto mais distante da sala. Todos esperavam que Marcus falasse, que se defendesse, que lutasse, mas Marcus não disse nada. Ele simplesmente cruzou as mãos sobre a mesa, olhou cada investidor nos olhos e permaneceu em silêncio. 3 meses antes, Marcus Reid era intocável. Aos 32 anos, ele havia construído a Reid Tecnologias, de uma ideia em um quarto de república, para uma empresa de 15 milhões de reais. Blogs de tecnologia o chamavam de o próximo visionário. Revistas de negócios mencionavam seu nome no mesmo fôlego que lendas. Sua agenda estava cheia, sua conta bancária crescia, e sua confiança, sua confiança era à prova de balas, até não ser mais. A primeira rachadura apareceu numa terça-feira de manhã. Um e-mail de seu maior investidor, David Harrington, solicitando uma reunião urgente. O assunto estava em branco. O tom era frio. Marcus havia descartado como rotina. Investidores sempre queriam atualizações, garantias, controle. Mas quando chegou ao escritório de Harrington naquela tarde, o ar na sala parecia diferente. Calculado, hostil. Sentado ao lado de Harrington estava um homem que Marcus nunca havia conhecido. Owen Kraft, CEO da NextGen Soluções, um concorrente direto que vinha circulando os clientes de Marcus há meses, como um abutre sentindo fraqueza. Harrington não ofereceu café. Não sorriu, simplesmente deslizou uma pasta pela mesa. Essas acusações surgiram ontem, disse Harrington. Desvio de verbas, má representação de receitas, quebra de dever fiduciário. O peito de Marcus apertou. Ele abriu a pasta. Dentro havia capturas de tela, e-mails falsificados, documentos financeiros adulterados, cada um projetado para fazê-lo parecer uma fraude. Isso é falso, disse Marcus, sua voz afiada. Alguém plantou isso. Owen Kraft se recostou na cadeira, dedos entrelaçados, um leve sorriso brincando no canto da boca. Falso ou não, disse Harrington, a diretoria se reúne em 3 semanas. Se você não conseguir provar sua inocência até lá, cortamos o financiamento. A NextGen já ofereceu adquirir seus ativos com desconto. A mandíbula de Marcus se contraiu. Seu pulso martelava. Cada instinto gritava para ele lutar, argumentar, se defender com fatos e fúria. Mas o sorriso de Owen Kraft apenas se alargou. Naquela noite, Marcus sentou sozinho em seu apartamento, encarando as luzes da cidade sangrando pelas janelas manchadas de chuva. Seu telefone vibrava incessantemente. Jornalistas, antigos aliados, investidores protegendo suas apostas. Todos queriam uma declaração. Todos queriam que ele respondesse. E Marcus queria gritar. Em vez disso, abriu seu laptop e procurou respostas, artigos sobre gerenciamento de crises, defesas legais, estratégias de relações públicas. Tudo dizia a mesma coisa. Controle a narrativa. Fale primeiro. Lute de volta imediatamente. Mas algo o deteve. Uma memória. Anos atrás, quando Marcus ainda estava na faculdade, seu avô, um metalúrgico que havia passado a vida nas usinas de Volta Redonda, havia lhe dado um livro. Uma biografia de Andrew Carnegie. Dentro da capa, seu avô havia escrito uma única linha em tinta desbotada. O silêncio é a armadura dos sábios. Marcus nunca havia entendido o que isso significava. Até agora. Na manhã seguinte, Marcus dirigiu 2 horas até a antiga casa de seu avô em Volta Redonda, Rio de Janeiro.
A casa era pequena, de tijolos, construída nos anos 40 e teimosamente inalterada. Sua avó ainda morava lá, embora se movesse mais devagar agora. Suas mãos retorcidas pela artrite e décadas de trabalho de fábrica ao lado de seu marido. Ela abriu a porta antes que Marcos pudesse bater. Eu sabia que você viria, ela disse suavemente. Dentro, a casa cheirava a pão e papel velho. As paredes estavam forradas de fotografias. Imagens em preto e branco de homens em roupas de trabalho, mulheres de avental, crianças que haviam crescido nos rostos que Marcos reconhecia em reuniões de família. Sua avó serviu-lhe chá e sentou-se diante dele na mesa da cozinha. Você está com problemas, ela disse. Não era uma pergunta. Marcos assentiu. Alguém está tentando me destruir, vovó, e eu não sei como lutar de volta. Ela ficou quieta por um longo momento. Então se levantou, desapareceu no quarto dos fundos e voltou carregando uma caixa de madeira. Dentro estava o livro Autobiografia de Andrew Carnegie, o mesmo que seu avô lhe havia dado anos atrás. Mas abaixo dele havia algo que Marcos nunca tinha visto antes. Uma carta, amarelada pela idade, escrita na caligrafia cuidadosa de seu avô, datada de 1987. Ele escreveu isso no ano antes de morrer, disse sua avó. Ele me disse para dar a você quando você estivesse pronto. Marcos desdobrou a carta. Ela começava simplesmente: Marcos, se você está lendo isso, significa que está enfrentando algo maior que você mesmo. Algo que faz você querer lutar, provar, defender. Não faça isso. Aprendi isso do jeito difícil, trabalhando sob homens que não tinham nada e homens que tinham tudo. Os que sobreviveram não eram os mais barulhentos, eram os mais quietos. Andrew Carnegie disse uma vez: o silêncio é uma fonte de grande força. Mas é mais do que isso. O silêncio é um teste. Ele revela quem são seus verdadeiros inimigos. Força os mentirosos a exagerar. Faz a verdade subir à superfície sem que você precise arrastá-la até lá. Quando alguém te ataca, eles esperam uma reação. Eles precisam da sua raiva, da sua defesa, do seu desespero, porque sua reação lhes dá poder. Mas se você ficar em silêncio, se você se recusar a se envolver, você se torna intocável. O mundo vai observar, e aqueles que importam verão a verdade, não porque você a gritou, mas porque você confiou nela para se revelar. O silêncio não é fraqueza, Marcos. É o único poder real que você jamais terá, vovô. Marcos leu a carta 3 vezes. Suas mãos estavam tremendo. Ele sentou ali na cozinha de sua avó. A luz da tarde filtrando através das cortinas de renda que pendiam naquela janela há 40 anos. E algo dentro dele mudou. Não quebrou. Mudou. Como placas tectônicas, encontrando uma nova maneira de descansar uma contra a outra. Sua avó estendeu a mão pela mesa e colocou sua mão marcada pelo tempo sobre a dele. Seu avô era um homem quieto, ela disse. As pessoas confundiam isso com fraqueza. Achavam que ele não tinha nada a dizer. Mas ele via tudo. Ele entendia as pessoas de maneiras que os faladores nunca entendem. Ele sabia que a pessoa mais barulhenta na sala geralmente é a mais assustada. Marcos olhou para ela. Você tinha medo quando ele ficava quieto, quando as pessoas o entendiam mal. Ela sorriu, uma pequena coisa triste que carregava décadas de memória. Apavorada, ela disse. Mas então, eu observava o que acontecia. Os mentirosos se enredavam em suas próprias palavras. A verdade emergia sem que ele levantasse um dedo. E eu percebi que ele não estava quieto porque era fraco. Ele estava quieto porque tinha certeza. Marcos sentiu lágrimas arderem em seus olhos. Eu não me sinto certo, vovó. Eu sinto como se estivesse me afogando. Ela apertou sua mão. Isso é porque você ainda está lutando contra a Iatiuágua. Pare de lutar. Flutue.
Deixe a corrente mostrar onde as mentiras são mais fracas. Ele vai cometer um erro. Esse homem que está tentando destruir você. Eles sempre cometem. Mas somente se você der corda suficiente a ele. Somente se você ficar em silêncio. Por tempo suficiente para que ele se enforque com suas próprias palavras. Marcos voltou para São Paulo naquela noite, com a carta dobrada no bolso do paletó, pressionada contra seu coração como um talismã. A cidade se erguia à sua frente, cintilante e indiferente. Um lugar onde fortunas eram feitas e destruídas antes do café da manhã, onde reputação era moeda e silêncio era suicídio. Ou assim todos acreditavam. Pelas próximas 2 semanas, Marcos fez algo que o aterrorizava mais do que qualquer tribunal ou sala de reuniões jamais poderia. Ele não disse nada. A equipe de Owen Craft vazou mais evidências para aturar a imprensa. Blogs pegaram a história. Antigos parceiros se distanciaram. Investidores pediam declarações. O telefone de Marcos tocava constantemente. Ele não atendia. Sua equipe de relações públicas implorava para ele liberar uma contranarrativa. Seus advogados redigiram respostas, elegantes e agressivas, prontas para serem implantadas como mísseis legais. Sua conselheira mais próxima, sua diretora de operações Diana, sentou em seu escritório uma noite, quase em lágrimas. Marcos, você tem que dizer alguma coisa, ela implorou. Eles estão te destruindo, mas Marcos simplesmente balançou a cabeça. Ainda não. Ainda não. A voz de Diana rachou. Quando então? Quando não houver mais nada? Marcos encontrou seus olhos. Quando a verdade for mais alta que minha voz. Ela o encarou como se ele tivesse perdido a cabeça. Talvez tivesse, mas Marcos havia começado a notar algo. Em seu silêncio, outros começaram a falar. Funcionários que trabalharam com ele por anos começaram a postar no LinkedIn, não porque ele pediu, mas porque não conseguiam ficar quietos. Eles compartilharam histórias de sua integridade, sua generosidade, sua recusa em cortar cantos, mesmo quando isso lhe custava lucro. Um engenheiro de software escreveu sobre a vez que Marcos havia atrasado o lançamento de um produto porque descobriu uma falha de segurança, mesmo que os investidores estivessem furiosos. Uma gerente de projeto descreveu como Marcos havia pessoalmente pagado as contas médicas de sua mãe quando seu seguro falhou. Essas postagens não eram coordenadas, eram orgânicas, espontâneas, reais. Clientes que ele havia servido começaram a questionar as acusações publicamente. Isso não combina com o Marcos que conhecemos. Um CEO tuitou. Faço negócios com a Raid Tecnologias há 3 anos. Todo contrato, toda entrega, toda promessa cumprida. Alguém está mentindo. E não é ele. A narrativa começou a fraturar. Não porque Marcos se defendeu, mas porque seu silêncio criou espaço para outros o defenderem. E então, algo inesperado aconteceu. Uma analista júnior da empresa de Harrington, uma jovem chamada Priya, entrou em contato com Diana privadamente. Ela havia sido encarregada de revisar os documentos financeiros que Kraft havia submetido. E ela havia encontrado algo. Os carimbos de data e hora estavam errados. Os metadados não coincidiam. Alguém havia alterado os arquivos após o fato. Priya ainda não tinha prova. Mas ela tinha dúvida, e dúvida era suficiente para fazê-la cavar mais fundo. Por que você não está se defendendo? Priya perguntou quando finalmente encontrou Marcos em um café longe do escritório, longe das torres de vidro e dos olhos que observavam tudo. Marcos olhou para ela. Porque defesa parece culpa quando você é inocente. Priya piscou. Essa é a coisa mais aterrorizante que já ouvi. Talvez, disse Marcos, mas também é a verdade. Pense nisso. Se eu me apressar a responder a cada acusação, estou validando a premissa de que preciso me defender.
Estou aceitando o enquadramento de que sou culpado até provar inocência. Mas se eu ficar em silêncio, se eu continuar a liderar minha empresa com a mesma integridade que sempre tive, então o ônus da prova permanece onde pertence. Neles. Priya encarou seu café. Eu tenho observado você. Ela disse baixinho. Todo mundo tem. E sabe o que é estranho? Quanto mais Owen Kraft fala, menos crível ele se torna. Ele está explicando demais, defendendo coisas que ninguém nem o acusou ainda. É como assistir alguém ensaiar uma mentira tantas vezes que esquece como a verdade soa. Marcos assentiu lentamente. É isso que o silêncio faz. Deixa os mentirosos nervosos. Eles preenchem o vazio com mais mentiras. E, eventualmente, as mentiras se contradizem. Priya olhou para cima. Eu vou ajudá-lo. Não porque trabalho para você, mas porque não posso assistir alguém ser destruído por dizer a verdade, enquanto outra pessoa é recompensada por fabricá-la. Dia após dia, Marcos permaneceu em silêncio. Ele aparecia no trabalho, liderava sua equipe, revisava contratos, participava de reuniões, mantinha as operações. Ele não se escondeu, não fugiu, simplesmente se recusou a se envolver com o barulho. E o barulho ficou mais alto. Owen Kraft deu uma entrevista em um podcast de tecnologia, sugerindo presunçosamente que o silêncio de Marcos era uma admissão de culpa. Se ele não tivesse nada a esconder, estaria se defendendo, disse Kraft, sua voz pingando falsa razoabilidade. Pessoas inocentes lutam de volta. Pessoas culpadas ficam quietas e esperam que isso passe. Mas outra coisa aconteceu também. As pessoas começaram a notar o contraste. Kraft falava constantemente, defendia-se preventivamente, explicava demais, aparecia em podcasts, escrevia ensaios no LinkedIn, contratou uma empresa de relações públicas de crise que empurrava sua narrativa por todas as plataformas. Ele estava em todos os lugares, dizendo tudo. Marcos não disse nada, e de alguma forma, seu silêncio o fazia parecer mais forte, mais digno, mais certo. Uma noite, Diana sentou-se diante de Marcos novamente, desta vez com algo próximo à admiração em seus olhos. Eu não sei como você está fazendo isso, ela sussurrou. Cada instinto que tenho está gritando para eu lutar de volta. Corrigir o registro, defender você, e você está simplesmente sentado aqui como um monge. Marcos sorriu levemente. Eu não estou fazendo nada. Esse é o ponto. Diana, você sabe o que Carnegie disse sobre seus concorrentes? Que eles se esgotariam lutando batalhas que não importavam, enquanto ele se concentrava em construir algo que importava. Ele não desperdiçava energia defendendo sua reputação. Ele deixava seu trabalho ser sua defesa. E no final, o trabalho durou mais que cada crítico. Mas isso é diferente, disse Diana. Isso é seu sustento, sua empresa, sua vida. Eu sei, Marcos respondeu. E é exatamente por isso que não posso me dar ao luxo de lutar nos termos deles. Se eu me envolver com as mentiras de Kraft, estou jogando o jogo dele. Estou deixando ele controlar a narrativa, a linha do tempo, as apostas emocionais. Mas se eu ficar em silêncio, se eu deixá-lo falar até se enredar enquanto eu continuo construindo, então estou jogando meu próprio jogo. E eu ganho esse. Diana balançou a cabeça lentamente. Espero que você esteja certo, porque se você estiver errado, perdemos tudo. Marcos olhou pela janela para a cidade, para as luzes que nunca paravam de queimar, para a fome e ambição e crueldade intermináveis que pulsavam por cada veia de aço deste lugar. Eu sei, ele disse baixinho, mas eu prefiro perder tudo permanecendo fiel a quem eu sou, do que ganhar me tornando o que ele é. A reunião da diretoria chegou como uma tempestade que Marcos não podia evitar.
A sala de conferências no 42º andar estava lotada. 23 investidores. Harrington na cabeceira da mesa. Owen Kraft sentado ao lado dele, braços cruzados. Vitória já escrita em seu rosto como uma assinatura em um contrato. Marcos entrou sozinho, sem advogados, sem equipe de relações públicas. Apenas ele, uma pasta de couro e a carta de seu avô dobrada no bolso do paletó. A sala cheirava a colônia cara e dinheiro velho e o tipo particular de medo que homens ricos sentem quando seus investimentos são ameaçados. Harrington abriu a reunião com eficiência clínica. Sr. Ryder, revisamos as acusações contra você. Má conduta financeira, quebra de responsabilidade fiduciária, má representação de ativos da empresa. Ele fez uma pausa, ajustando seus óculos. Um pequeno gesto de poder. Você tem algo a dizer em sua defesa. Cada olho na sala se voltou para Marcos. Ele podia sentir o peso de seu julgamento, sua impaciência, sua prontidão para acreditar no pior, porque acreditar no pior protegia seu dinheiro. Owen Kraft se inclinou para a frente levemente, ansioso, suas mãos entrelaçadas na mesa como um predador observando a presa tropeçar. E Marcos não disse nada. Ele simplesmente olhou para Harrington, depois para cada investidor, um por um. Sua expressão estava calma, não desafiadora, não amedrontada, apenas presente. O silêncio se estendeu. 10 segundos, 20, 30. As pessoas se mexeram em seus assentos, pigarrearam, olharam uns para os outros. Kraft se mexeu desconfortavelmente. Ele seriamente não vai responder. Vou falar quando houver algo que vale a pena responder, Marcos disse calmamente. A sala congelou. A mandíbula de Harrington se contraiu. Sr. Ryder, estamos lhe dando uma oportunidade de se defender. Eu não preciso defender a verdade, Marcos respondeu. Ela se defende sozinha. Kraft riu, afiado, zombeteiro. Isso é conveniente quando você não tem defesa. Marcos se virou para ele. Sua voz era suave, quase gentil. Você passou 3 meses falando, Owen, e ainda assim, você ainda não provou uma única coisa. O ar mudou. O sorriso de Kraft vacilou. Você adulterou e-mails. Marcos continuou, ainda calmo, ainda firme. Alterou registros financeiros, plantou evidências falsas. E você fez tudo isso porque sabia que se eu lutasse de volta, se eu me esforçasse para me defender, eu pareceria culpado, não importa o que eu dissesse. Isso é absurdo, Kraft começou. É? Marcos puxou um pendrive de sua pasta e o colocou sobre a mesa. Porque minha equipe encontrou os metadados, os carimbos de data e hora, os endereços IP. Cada falsificação que você criou é rastreável de volta à sua rede. A sala ficou em silêncio mortal. Priya, sentada perto dos fundos, encontrou os olhos de Marcos brevemente. Ela havia entregue as evidências naquela manhã, suas mãos tremendo, sua carreira potencialmente acabada, mas sua consciência finalmente limpa. O rosto de Harrington havia ficado pálido. Owen? Kraft gaguejou. Isso é, você não pode. Eu não disse uma palavra por 3 meses. Marcos disse, sua voz ainda quieta, ainda firme. Não porque eu não podia me defender, mas porque eu sabia que se eu ficasse em silêncio, você eventualmente se revelaria. Mentirosos não conseguem evitar. Eles precisam controlar a narrativa. Eles precisam falar, explicar, justificar. E quanto mais eles falam, mais eles se expõem. Ele olhou para Harrington. O silêncio não é fraqueza, é paciência. E a paciência sempre vence. Você acha que ganhou? A voz de Kraft subiu, rachando. Você acha que um pendrive muda alguma coisa? Eu vou te enterrar. Eu vou. Sente-se, Owen. Harrington disse rispidamente. Kraft congelou, levantando-se meio caminho de sua cadeira. Seu rosto vermelho, sua máscara cuidadosamente construída finalmente despedaçada. Sr. Reed.
Harrington continuou, virando-se para Marcus. Devemos a você um pedido de desculpas. Um pedido de desculpas formal e público. E uma investigação sobre essas acusações contra o Sr. Kraft. Marcus assentiu lentamente. Eu não quero um pedido de desculpas, ele disse. Eu quero a verdade registrada. Eu quero que cada investidor nesta sala entenda o que aconteceu aqui. Porque isso não é apenas sobre mim. É sobre o que defendemos. Se o silêncio pode ser confundido com culpa, se a paciência pode ser transformada em arma como fraqueza, então construímos uma cultura onde o mentiroso mais barulhento vence. E eu me recuso a fazer parte disso. Ele se levantou. Kraft está certo sobre uma coisa. Eu poderia ter me defendido 3 meses atrás. Eu poderia ter contratado advogados, lançado campanhas de relações públicas, lutado fogo com fogo. Mas eu não fiz. Porque Andrew Carnegie me ensinou algo que cada pessoa nesta sala precisa lembrar. O poder real não é barulhento. É firme, é certo e é intocável. As consequências foram rápidas. Em 48 horas, Owen Kraft renunciou à NextGen, sob circunstâncias não divulgadas. Harrington emitiu um pedido de desculpas formal a Marcus e restabeleceu o financiamento completo. Vários investidores ligaram pessoalmente para expressar seu arrependimento, suas vozes carregando o constrangimento particular de pessoas que apostaram no cavalo errado. Mas Marcus não se gabou, não deu entrevistas. Não capitalizou sobre sua vindicação. Ele simplesmente voltou ao trabalho. Uma semana depois, ele estava diante de sua equipe, 50 funcionários que haviam acreditado nele mesmo quando o mundo não acreditava, que haviam aparecido todos os dias enquanto a empresa sangrava a reputação e o futuro parecia incerto. Eu devo a vocês uma explicação, Marcus começou. Não, você não deve, Diana disse da primeira fila. Você nos mostrou algo melhor que uma explicação. Você nos mostrou como é a integridade, como é a força. O que significa confiar em si mesmo quando mais ninguém confia. Marcus sorriu levemente. Eu mostrei a vocês como é o silêncio e que às vezes a coisa mais poderosa que você pode fazer é confiar na verdade para se provar. Ele fez uma pausa, olhando ao redor da sala, para rostos que conhecia tão bem quanto o seu próprio reflexo. Rostos que estiveram com ele em cada noite tardia, cada pivô, cada prazo impossível. Andrew Carnegie construiu um império, não porque gritou mais alto, mas porque sabia quando ficar quieto, quando deixar seu trabalho falar. Quando deixar seu caráter ser a única defesa de que precisava. Essa é a regra pela qual quero que vivamos. Não apenas nos negócios, mas na vida. Quando alguém te ataca, não se apresse em defender. Quando alguém mente sobre você, não se esforce para corrigir. Fique em silêncio, fique firme e deixe a verdade fazer o que ela faz de melhor. A sala estava completamente quieta. Porque o silêncio, Marcus disse suavemente, é o único poder que ninguém pode tirar de você. Eles podem tirar seu dinheiro, sua reputação, suas oportunidades, mas eles não podem tirar sua certeza. Eles não podem tirar sua integridade. E se você ficar em silêncio por tempo suficiente, se você confiar em si mesmo o suficiente, a verdade surgirá. Não porque você a forçou, mas porque mentiras eventualmente colapsam sob seu próprio peso. Uma jovem estagiária nos fundos levantou a mão hesitantemente. Sr. Wright, e se a verdade não surgir? E se ficar em silêncio, apenas deixar os mentirosos vencerem? Marcus considerou a pergunta cuidadosamente. Esse é um medo real, ele disse. E não vou mentir para você. O silêncio não é uma garantia. É uma aposta. Mas aqui está o que aprendi. Toda vez que você se defende contra uma mentira, você dá legitimidade a essa mentira.
Você a valida como algo que vale a pena responder. Mas se você fica em silêncio, se você continua vivendo sua verdade tão alto que as palavras se tornam desnecessárias, então, uma de duas coisas acontece. Ou as pessoas veem a verdade por conta própria, ou as pessoas que importam já sabem. E as pessoas que não importam se revelam ao escolher acreditar na mentira. De qualquer forma, você vence. Porque você não comprometeu quem você é. Você não se tornou reativo, defensivo, desesperado. Você permaneceu intocável. A estagiária assentiu lentamente, e Marcos pôde ver algo mudar em seus olhos. A mesma coisa que havia mudado na cozinha de sua avó semanas atrás. 6 meses depois, Marcos recebeu um envelope pelo correio. Dentro, havia um cheque de R$ 2 milhões. Um acordo da diretoria da NextGen, depois que os esquemas de Kraft foram totalmente expostos. Mas abaixo do cheque havia uma nota manuscrita. De Priya. Senhor Reed, eu quase não me manifestei. Eu estava apavorada. Continuei pensando na minha carreira, minha reputação, o que aconteceria se eu estivesse errada. Mas observar você ficar em silêncio enquanto o mundo gritava me deu coragem. Você me ensinou algo que nunca vou esquecer. O poder real não é barulhento, é firme, é quieto e é intocável. Obrigada por me mostrar como isso se parece. Estou deixando a empresa de Harrington, iniciando minha própria empresa de consultoria financeira. E o primeiro princípio sobre o qual estou construindo é aquele que você viveu. O silêncio é força. A paciência é poder. E a verdade sempre sobe. Obrigada, Priya. Marcos dobrou a nota cuidadosamente e a colocou ao lado da carta de seu avô na caixa de madeira que sua avó lhe dera. 2 pedaços de sabedoria. 2 gerações. A mesma verdade. Naquela noite, Marcos ficou no terraço de seu prédio, observando as luzes da cidade piscarem como estrelas refletidas no vidro. O ar estava fresco, carregando o cheiro de chuva que ainda não havia caído. E em algum lugar lá embaixo sirenes soavam, e pessoas corriam, e a grande máquina da ambição avançava sem pausa. Seu telefone vibrou. Uma notificação, outro pedido de entrevista. Outro convite para contar sua história, para capitalizar sobre sua vindicação, para se tornar um líder de pensamento em gerenciamento de crises e defesa de reputação. Ele desligou o telefone e sorriu, porque algumas vitórias não precisam ser anunciadas, elas só precisam ser vividas. Marcos pensou em seu avô, um metalúrgico que nunca fez manchetes, nunca construiu empresas, nunca ficou em salas de reuniões com homens que mediam seu valor em zeros. Mas ele havia entendido algo que a maioria das pessoas passa a vida inteira tentando aprender. Que o silêncio não é a ausência de poder, é a presença de controle. Ele pensou em Andrew Carnegie, que havia ascendido da pobreza para se tornar um dos homens mais ricos da história, não lutando cada batalha, mas escolhendo suas batalhas tão cuidadosamente que raramente precisava lutar. Que havia entendido que reputação não é construída defendendo-se, mas construindo algo tão inegavelmente valioso que a defesa se torna desnecessária. E ele pensou em si mesmo, sobre o homem que ele havia sido 3 meses atrás, confiante e intocável de todas as maneiras erradas. E o homem que ele havia se tornado, ainda confiante, ainda forte, mas agora com um tipo diferente de certeza. O tipo que não precisa de validação, que não precisa de aplausos, que simplesmente sabe. Marcos pegou seu telefone mais uma vez e abriu o aplicativo de gravação de voz. Ele queria capturar esse sentimento, esse momento, essa clareza, porque ele sabia que algum dia, talvez anos a partir de agora, ele enfrentaria outra crise, outro Owen Kraft, outro momento onde cada instinto gritaria para ele lutar de volta, defender, provar. E ele queria lembrar o que entendia agora.
Ele apertou gravar. Para quem encontrar isso, ele começou, sua voz suave no ar noturno. Se você está ouvindo isso, significa que está enfrentando algo que parece maior que você. Algo que faz você querer gritar sua inocência para qualquer um que ouça. Não faça isso. Eu sei que isso parece insano. Cada artigo, cada especialista, cada amigo bem-intencionado dirá para você controlar a narrativa, colocar seu lado da história lá fora, lutar de volta imediatamente e agressivamente. Mas estou dizendo algo diferente. Fique em silêncio. Não porque você é culpado. Não porque você é fraco. Mas porque você tem certeza. Porque você sabe que a verdade não precisa de um megafone. Ela só precisa de tempo. Quando alguém mente sobre você, eles estão contando com sua reação. Eles precisam que você fique emocional, defensivo, desesperado. Porque seu desespero valida a acusação deles. Faz você parecer culpado mesmo quando não é. Mas se você ficar em silêncio, se você se recusar a se envolver, algo incrível acontece. O mentiroso tem que continuar mentindo. Tem que continuar falando. Tem que continuar explicando e justificando e defendendo. E, eventualmente, as mentiras se contradizem. A história desmorona. A verdade emerge não porque você a forçou, mas porque mentiras não podem se sustentar sem alguém para lutar contra. Aprendi isso com meu avô. Ele aprendeu com Andrew Carnegie. E agora estou passando para você. O silêncio é poder. Não silêncio passivo. Não se esconder, mas silêncio ativo, consciente, deliberado. O tipo que diz eu não preciso me defender porque sei quem sou. O tipo que confia na verdade para falar mais alto que qualquer defesa jamais poderia. Então fique quieto, continue trabalhando, continue construindo, continue vivendo sua integridade tão alto que as palavras se tornem irrelevantes e observe o que acontece. Observe como seu silêncio força todos os outros a se revelarem. Como separa aliados reais de amigos de clima bom. Como faz mentirosos exagerarem. Como dá à verdade o espaço para surgir naturalmente. Você pode perder algumas batalhas. Algumas pessoas podem acreditar nas mentiras. Mas as pessoas que importam, as pessoas cuja opinião realmente molda sua vida, verão a verdade. Não porque você as convenceu, mas porque você confiou nelas para ver por conta própria. Essa é a regra de Carnegie. É isso que torna você intocável. Não riqueza, não poder, nem mesmo a verdade em si. Mas a certeza quieta de que você não precisa provar nada a ninguém. Porque você já sabe, e esse conhecimento é o único poder real que você jamais terá. Fique em silêncio, fique forte, e confie na verdade para fazer o que ela faz de melhor. Subir. Marcos parou a gravação e olhou para a cidade mais uma vez. Em algum lugar lá embaixo, Owen Kraft provavelmente estava planejando seu próximo movimento, sua próxima vítima, sua próxima mentira. E em outro lugar, Priya estava construindo algo honesto. E sua equipe estava indo para casa para famílias que nunca saberiam o quão perto chegaram de perder tudo. E sua avó estava sentada naquela pequena casa de tijolos em volta redonda, provavelmente sorrindo, sabendo que as palavras de seu marido haviam viajado através do tempo para salvar seu neto. Marcos tocou a carta em seu bolso mais uma vez, sentindo o papel gasto, a tinta desbotada, o amor que havia sido preservado em silêncio por décadas, até o momento em que foi necessário. O silêncio é a armadura dos sábios. Ele finalmente entendeu. Não a armadura que protege você de ataque, mas a armadura que torna você intocável porque você não teme mais o ataque. Porque você sabe que nenhuma acusação, nenhuma mentira, nenhuma ferida de reputação pode tocar o núcleo de quem você é, a menos que você permita, a menos que você reaja, a menos que você dê poder tratando isso como algo que vale a pena se defender.
3 meses atrás, Marcus havia sido intocável porque nada nunca o havia verdadeiramente testado. Hoje, ele era intocável porque tudo o havia testado e ele se recusou a quebrar. Essa é a diferença entre arrogância e certeza, entre falsa confiança e poder real. Uma desmorona sob pressão, a outra se aprofunda. Marcus voltou para dentro, de volta ao seu apartamento, de volta à vida que quase havia perdido, e depois encontrou novamente no silêncio. Amanhã ele voltaria ao trabalho, lideraria sua equipe, construiria sua empresa, enfrentaria novos desafios, novos concorrentes, novas crises, mas os enfrentaria de forma diferente agora. Não com palavras, não com defesa, não com a necessidade desesperada de ser compreendido, mas com a certeza quieta de que a verdade não precisa de um defensor. Ela só precisa de tempo e paciência, e alguém disposto a ficar em silêncio por tempo suficiente para ela falar. O silêncio não é a ausência de poder, é a presença de controle. Andrew Carnegie sabia disso quando construiu seu império de aço, não gritando sobre concorrentes, mas deixando seu trabalho, seu caráter e seu silêncio falarem mais alto que qualquer defesa jamais poderia. Marcus Ryder aprendeu isso em uma sala de reuniões onde 23 investidores esperavam que ele quebrasse. E ele não quebrou, porque o silêncio é um teste. Ele revela quem são seus aliados reais, expõe as mentiras de seus inimigos, força a verdade a subir sem que você tenha que arrastá-la à superfície. Quando alguém te ataca, eles esperam reação. Eles precisam da sua raiva, sua justificativa, seu desespero. Mas se você ficar em silêncio, se você se recusar a se envolver, você se torna intocável. Não porque você não tem nada a dizer, mas porque sabe que algumas batalhas são vencidas não lutando, mas permanecendo parado enquanto a tempestade se agita ao seu redor. O mundo vai observar, e aqueles que importam verão a verdade, não porque você a gritou, mas porque você confiou nela para falar por si mesma. Então, da próxima vez que alguém tentar destruir você, lembre-se de Marcus, lembre-se de Carnegie. Lembre-se do avô que trabalhou em usinas de aço e entendeu o poder melhor que homens que nunca tocaram uma ferramenta em suas vidas. Lembre-se da regra que torna você intocável em qualquer situação. Hoje, amanhã e em cada momento que testa quem você realmente é. O silêncio é poder. Poder real. O tipo que não pode ser comprado, roubado ou destruído. O tipo que vive no espaço entre palavras, na respiração antes da resposta, na decisão de confiar em si mesmo tão completamente que você não precisa da validação de mais ninguém. E poder verdadeiro, é saber quando usá-lo, não falando, mas escolhendo não falar, deixando sua vida ser tão alta, sua integridade tão clara, sua certeza tão inabalável, que as palavras se tornam desnecessárias. Isso é o que Andrew Carnegie entendeu. Isso é o que Marcus Reid descobriu. E isso é o que você pode carregar consigo em cada sala de reuniões, cada crise, cada momento em que o mundo exige que você se defenda, e você escolhe, em vez disso, simplesmente ser você mesmo, intocável, inabalável, silencioso, porque às vezes a melhor resposta não é resposta alguma. Às vezes a coisa mais poderosa que você pode dizer é nada, e às vezes a única maneira de vencer é se recusar a jogar. Se esta história te lembrou da força que vive na quietude, da dignidade que vive no silêncio e do poder que vive em simplesmente ser intocável, curta este vídeo, compartilhe com alguém que precisa ouvir isso e se inscreva para mais histórias que provam que as vozes mais quietas muitas vezes mudam o mundo. Porque em um mundo que nunca para de falar, que mede valor em barulho e visibilidade e performance constante, a coisa mais rara e valiosa que você pode oferecer
É a coragem de ficar em silêncio, de confiar, de esperar, de saber. E nesse saber, tornar-se verdadeiramente, finalmente, completamente intocável.